Eu acho que eu nem dei bom dia, né? Bom dia para todo mundo, né? Só dei para quem foi entrando. Vamos lá. Vamos continuar, vamos conseguir terminar essa matéria hoje ainda, que é a continuação da aula passada. Vou voltar lá nas minhas figurinhas, tá? Senão o pessoal não pega, se eu não gravar. O pessoal não pega para quem faltar. Então, vamos lá, abrir de novo a metonímia. É a continuação da aula de segunda-feira. É a utilização de uma palavra por outra. Essas palavras mantêm-se relacionadas de várias formas. Primeiro item, o autor pela obra. Todos leram Machado para a prova. Ninguém vai ler Machado, Machado de Assis. Nós vamos ler a obra de Machado de Assis. O livro dele, não ele. Então, nós temos o autor, que é Machado de Assis, pela obra que eu quero ler, uma das obras de Machado de Assis. Então, nós temos aí uma metonímia. Tenho também o instrumento pela pessoa que dele se utiliza. Todos sabiam que Adamastor era um bom de copa. Quando eu falo grifem, é as palavrinhas em vermelho, tá? Grifem, sublinhem, circulem, para chamar a atenção. Já que vocês não estão com caneta, alguns têm até caneta vermelha em mãos, outros não. Então, coloque o instrumento pela pessoa que dele se utiliza. Todos sabiam que Adamastor era bom de copo. Ora, esse bom de copo é um instrumento pela pessoa. Então, o instrumento é o copo. E a pessoa, quem é? O Adamastor. Então, ele é bom de copo, porque ele bebe muito. Ou ele bebe muito, ou ele toma muita água, seja o que for que ele bebe muito. Mas nós temos aqui, então, o nosso Adamastor, que era bom de copo. Quando você fala, fulano é bom de garfo, fulano é bom de copo. Então, você está usando um instrumento, que é o copo, pela pessoa que é Adamastor. Então, nós temos dois itens para metonímia: o autor pela obra e o instrumento pela pessoa. Instrumento pela pessoa, lógico, né? Que a pessoa utiliza. Então, eu utilizei aqui, ó, bom de copo. Então, grifem bom de copo. Posso continuar? Pera, eu tô quase terminando de copiar. Tá, então termina, porque depois eu volto aqui, tá? Então, eu vou dizer para vocês assim, gente, olha só, eu vou ler Drummond. Eu não falo assim, eu vou ler Drummond. Eu não vou ler o autor. Eu vou ler a obra literária do autor. Então, o autor pela obra. Aí eu digo assim, mas a Regina é boa de garfo, quer dizer que ela come muito. Então, eu estou usando um instrumento, que é o garfo, pela pessoa que é Regina. Tá? Isso é um instrumento pela pessoa que dele se utiliza. Força de expressão, bom de copo, boa de garfo. Muita gente fala assim, fulana bota o nome de uma pessoa, seja ela qual for, e diga, ela é boa de quê? Aí você, boa de copo, boa de garfo, e você vai dando outros exemplos também. Bom de papo, tá? Eu vou dizer, é muito boa de papo. O William é muito bom de papo. Gente, papo é conversa. Então, ela é muito boa de conversa, ele também é muito bom de conversa. Só que o instrumento aí de conversa não vai ter instrumento, né? O nosso instrumento é o copo, é o garfo, é o material que se usa. Posso? Temos mais 2 tópicos de metonímia. Fala, amor. Pode falar. Eu falei, peraí rapidinho que eu já tô na última linha. Eu espero. Espero que a gente termine essa matéria.
Eu queria a 81 completa hoje para falar do pessoal que não entregou esta classe, hein? Olha só, o prazo valendo 10 foi até dia 29, né? Ainda aceitei até ontem. A partir de hoje, quarta-feira, vai valer 8. Vou dar um prazozinho de mais 2 dias, valendo 8. E assim eu vou caindo a nota. É, professor? Você já corrigiu os outros? Professora, Você já corrigiu os outros? Já, mas eu tenho que corrigir todos. Não posso liberar nota assim, né? Eu tenho que pegar... Professora. Oi. Pode falar. mas não tinha como botar nome, você sabe quem fez? É isso que eu ia falar. Você fez na plataforma? Eu fiz. Eu coloquei Aí. meu nome na última pergunta, porque a última Eu também pergunta coloquei se na última repetiu, pergunta. que ela se Não tem repetiu. problema não. Pode deixar. Você não tem problema não. Eu vou abrir hoje a plataforma lá, porque tem alunos colocando ainda. Eu falei, ó, Mandou pelo prazo, agora eu vou abrir. Vou abrir a plataforma, vou pegar todos que tem lá, vou corrigir, mais o que tem no meu e-mail, mais o que tem no WhatsApp, vou corrigir para tirar a nota. Os alunos fechar valendo 10. Daqui em diante, vai valer 8. 2 dias. Se não me entregarem, não sei como é que vai ficar, vou ficar com 0. Né? Porque o extra classe seria fininho, dá para ler em um dia, e no mesmo dia dá para responder as questões. Ainda dei prazo, não dei horário. Oi. Eu consegui ler em menos de 1 hora, aquele livro todo. Então, pronto. Rapidinho se lê o livro. O livro se é tão fininho que é rapidinho. E é fácil de entendimento. A história se passa com o avô e o neto. O avô dentro da onde? Do asilo. Não é difícil, é fácil, até o entendimento do texto. Ele tem uma filha que mora nos Estados Unidos, o outro mora aqui, mas não dá muita, né? Muita chance. Colocaram ele no asilo. Então, é fácil o entendimento do texto. Eu não vou ficar falando aqui, porque senão estou dando a resposta. Mas, para quem lê o livro, em 1 horinha se lê o livro, leu rapidinho e responde, não custa nada. Tirar cada um, defender sua nota. Tá? Professora, Oi. hoje ainda vale 10 ou a partir de hoje vale 8? Olha Eu só, ia fazer hoje. quem está Eu falando? comecei a ler o livro. A Sara. Eu comecei Sara? a ler o livro ontem, aí eu vou terminar hoje pra começar a fazer as perguntinhas, pra começar a responder. Tá, Sara, eu vou abrir a sessão até hoje, tá? Tá bom, então, obrigada. Você termina à tarde, você termina de tarde, abre lá e faz, ou então faz e manda pelo meu zap, ou pelo meu e-mail que eu botei na plataforma. Botei Tá bom, também então. aqui para vocês. Você tem até de noite para me entregar, ok? Tá? Ok, vou fazer de tarde e mando. Tá, então você faz para mim, que eu ainda considero 10 hoje, mas a partir de amanhã, não dou mais 10. Vou diminuir para 8, e assim eu vou caindo para 6, ou então encerro. Não vou aceitar mais de ninguém, por aí, né? Um livrinho se lê em 1 hora. Continuando nossa matéria, Sara, eu vou esperar você hoje, hein? Professora, Oi. bom. eu fiz, mas eu não botei nome. Mas você sabe o que eu fiz? Olha só, mas como é que eu vou saber que é você se está sem seu nome? Você fez aonde? Na plataforma? É, Você fez na folhinha em casa para depois passar a resposta para lá? eu fiz na folhinha e depois eu fiz na plataforma. Tá, você tem essa folhinha? Tenho. Tá organizada direitinho? Você Sim. bateu uma foto? Você tem meu WhatsApp? Não. Então, anota meu telefone. Bota no zap para você. Professora, Ah, eu fiz, só que como tinha uma pergunta repetida, eu coloquei na pergunta repetida embaixo. tem problema Eu não. Meu também nome. fiz isso. Tá, mas eu tenho que contar 2 ali, porque vai valer 10, então eu dobro o valor de outro. Mas a pergunta era igual. Eu sei que era. Por isso, eu fiz confusão, botei 2 vezes, tem problema não, você bota o seu nome, botou o nome na última, e depois, deixa eu colocar no chat aqui de vocês, eu vou colocar aqui o meu telefone de novo, para quem não botou o nome na plataforma, ok? Estou abrindo o chat aqui, porque se você fez no caderninho, você pode enviar pelo zap para mim. Vou te dar o meu telefone aqui, vou botar aqui. Pronto, vou até conferir para poder você
Não, peraí, né? Eu vou botar meu celular. Eu tô com 2 aqui. E vou colocar meu celular aqui. Vamos lá. Vou botar meu celular. Não tem erro. Deixa eu botar aqui do lado. Pronto. Vê aí para mim. Eu mandei o telefone celular. Caso você tenha feito na folhinha, não botou o nome, aí você tira uma foto, porque eu vou corrigir na plataforma, já sei qual é a resposta que é a sua, ou então vou corrigir pelo teu zap. Eu acho melhor corrigir pelo zap. Porque lá tá sem nome, aí vai me botar perdidinha, se é menino ou menina, tá? Anota meu telefone aí e bota no zap para mim. A foto do teu rascunho. Vê se está escrito direitinho, organizado, tá? Legível a letra. É muito importante. Voltando lá. Professora, Oi. então eu posso refazer a folha na plataforma e botar meu nome? Bota então na última questão. É melhor. Na questão 7. Tá Entendeu? bom. Eu vou aumentar o valor das outras questões e cancelo uma. Tá? Pode refazer lá para mim e coloca o seu nome. Pode ser na última, não tem problema não. Abrindo de novo. Vamos lá. Continuação de metonímia. Agora, o item 3, que é de metonímia, é o recipiente, que é o continente, pelo conteúdo. Todos queriam, naquele instante, um bom copo, recipiente. E água é o nosso conteúdo. É o continente pelo conteúdo. Então, recipiente pelo conteúdo. Nós queremos o recipiente, que é o copo. E o conteúdo é a água. O item 4 da metonímia também, tá? É a parte pelo todo. Você, quando diz que vai comprar uma casa, você usou a expressão casa. Mas se eu disser assim, eu preciso comprar um teto. O que significa o teto para vocês? É a casa inteira, não é só um pedacinho do teto. Eu preciso comprar a casa inteira. Então, eu preciso a parte pelo todo. Eu preciso a parte pelo todo, que eu estou falando. O teto, qual é o todo? É a minha casa. Casa toda. Quando eu digo assim, o ônibus passou cheio de pernas. Pernas é a parte. Quem é o todo? São as pessoas. O ônibus passou lotado. Então, a parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas, quer dizer, cheio de pessoas. São muitas as famílias que procuram um teto para morar. O que significa o teto? A casa. Então, nós temos mais 2 itens de metonímia. O recipiente, pelo conteúdo, a parte pelo todo. Tá? Coloquem no caderno de vocês. E muita gente usa essa expressão, né? Poxa, o ônibus estava cheio, dificilmente eu escuto, mas você usa também. O ônibus estava cheio de pernas, aí botou cheio de cabeças, também significa pessoas. E o teto, né? Eu preciso comprar um teto para mim. Esse teto é uma casa. Então, eu não vou comprar só aquele pedacinho de teto, eu vou comprar a casa inteira. Então, é a parte pelo todo. Nas 2 itens. A metonímia é a figura de linguagem que é a maior de todas, e que a gente tem que prestar muita atenção na hora da análise, quando você for analisar, porque senão você pode se perder em um desses tópicos que você está trabalhando e responder a questão errada, tá? Eu não vou perguntar qual o tópico que entra, eu posso até fazer essa pergunta, mas eu vou perguntar sobre as figuras de linguagem, para vocês analisarem
e tirarem a metonímia. Aí você vai por um desses itens. A parte pelo todo, o recipiente pelo conteúdo, o autor pela obra. E grifem, tá? Ou circulem, ou escrevam de vermelho as expressões em vermelho que eu coloquei, né, nessa atividade. Copo de água, pernas e teto. Quero que vocês destaquem essas palavras no caderninho de vocês. Nós não temos toda a matéria no nosso livro, né? Ele fala da figura, algumas nós temos, mas ele coloca desde do módulo 1 algumas figuras, mas não coloca todas. E nós temos que ter no caderno a metonímia, temos que ter perífrase, e assim vai. Já colocaram? Posso mudar? Professora, Oi. Não, ainda tô lá na o que parte. quer dizer continente? Hã? Continente. Continente, quando você diz, é o copo. Continente é o material que você está usando. Eu posso dizer garfo, é copo, eu posso botar prato, é o recipiente. Continente é recipiente. Eu posso botar, por exemplo, o copo, né, de vidro. Então, você não vai beber ou ser um bom copo, naquele instante, um bom copo d'água. Então, você não está pedindo, você não vai tomar o copo, você vai tomar o conteúdo, que é a água. Então, a água vem dentro de quem? Do recipiente. Quem é o recipiente? É o copo. Eu posso dizer assim, todos queriam, naquele instante, um bom prato de comida, ou então um bom prato. Você não vai comer o prato, você vai comer o conteúdo que está dentro do prato. O prato, então, é o nosso recipiente, que também recebe o nome de continente, tá? Por isso que eu botei entre parênteses. Então, o copo é recipiente, o conteúdo é a água. Deu para entender? Sim. Então, vamos lá. Deixa o colega terminar. O nosso livro, ele vai falando de figuras, mas ele já chegou, né, no elipse, que é de sintaxe. Aí colocou também, que eu vou colocar para vocês, para adiantar um pouquinho, mais algumas figurinhas que estão faltando aqui para a gente. Deixa eu pegar a minha agenda aqui. Acho que o povo da 8.1 resolveu dormir mesmo, hein? Enquanto a outra turma estava em massa, faltou muita gente na 8.1. Vamos lá, nós estamos de palavras. Vamos na metonímia. Posso passar? Sim. Agora vamos ver mais duas, de metonímia. O singular pelo plural e o abstrato pelo concreto. Não podemos esquecer que o singular pelo plural significa quando você se refere a alguma coisa no singular, mas no modo de falar. E de forma geral mesmo, aí nossa interpretação significa o quê? Que está falando de todas as pessoas, de tudo aquilo que você queria citar ali, mas você não citou. Então, eu coloquei, todo homem tem direito. Todo homem não é um homem só, são todos os homens. Então, nós temos aí a palavra singular, homem, que eu coloquei em vermelho, simbolizando todos os homens,
que significa também, numa outra interpretação, todas as pessoas. Aí, quando a gente fala assim, todos os homens, a gente está colocando também as mulheres. Eu poderia botar toda mulher tem direito, então todas as mulheres, tá? Tem direito, aí continua a saúde, a educação. Quando a gente fala tem direito à saúde, educação e moradia, são todas as mulheres também. Ou eu falo de uma forma geral, usando o masculino para todo mundo, ou eu então especifico todos os homens e todas as mulheres. Aí sim, eu estou individualizando aí, homem, mulher. Mas no caso aqui, quando eu falei todo homem tem direito à saúde, educação e moradia, todas as mulheres também têm direito à saúde, educação e moradia. Aí eu coloquei a palavra homem em vermelho para destacar que são todos os homens, tá? Mas nós podemos colocar também, quando a gente fala assim, o presidente, você está falando de uma forma geral, quando você fala a palavra presidente, você também inclui, se for uma presidenta, você também inclui a mulher aí dentro da palavra presidente. Ou você usa no masculino, né? Ou você individualiza. A mulher, então, a presidenta. Homem, presidente. Você também pode individualizar. Ou pode usar o masculino de uma forma geral, tá? Sendo homem ou sendo mulher. Então, o singular pelo plural. Mas no caso aí, não é o caso do presidente e presidenta, que é uma pessoa só. E no nosso exemplo aqui, nós estamos pelo plural, que significa todos os homens, todas as mulheres, tá? Então, o singular pelo plural, todo homem tem direito à saúde, educação e moradia. Não esqueça de botar o significado. Homem, todos os homens. Temos também o abstrato pelo concreto, né? Nós sabemos muito bem que o substantivo abstrato, o pessoal diz assim, o substantivo abstrato é emoção, sentimentos, né? Nós temos um substantivo abstrato, amizade, bondade, olha, tristeza. Mas você sabe por que essas palavras são abstratas? Porque ela vem de uma outra palavra, que nós chamamos de primitiva. Para dar vida a essas palavras, eu precisei de uma palavra anterior. Então, eu tenho um abstrato. Eu não posso pegar qualquer palavra, eu não toco, não posso botar as mãos, mas eu sinto, é abstrato. Não. Os substantivos abstratos são aqueles em que vem, eu não vou tirar as emoções, os sentimentos, mas que venha de outra palavra. Como jovens, eu posso tocar nos jovens, mas eu tenho uma juventude. Eu não posso tocar na juventude, mas ela vem de jovens. Então, eu tenho aí, sim, o abstrato, juventude. É igual bondade. Eu não posso tocar na bondade, tudo bem. Mas se eu... então, ela é abstrata? Não, peraí, eu tenho que ver de onde ela veio. Ela veio de onde? Veio de bom. Se ela veio de bom, a bondade, eu não vou tocar, mas eu posso dizer que é abstrata. É uma palavra abstrata, então é um substantivo abstrato, tá? Então é esse aí, pelo concreto. O concreto é aquele que você pode ver, sentir, tocar. Então, eu tenho jovens, eu posso tocar, mas a juventude eu não posso, né? Então, eu tenho o abstrato pelo concreto. Igual a amizade. Eu tenho abstrato, não posso tocar, não posso, né? Eu posso sentir, amizade. Mas vem de quem? Vem de amigo. Um amigo eu posso tocar. Uma pessoa que eu considere amiga, um amigo eu posso tocar. Então, eu tenho aí o concreto. Aí eu tenho o abstrato pelo concreto. Ok? Se eu não me engano, essas duas últimas que eu botei para betonímia. O singular pelo plural e o abstrato pelo concreto. Enquanto dá um tempinho para vocês colocarem no caderno. Depois também, se você não conseguiu copiar, você pode ir lá na plataforma e pegar a aula. Pega o link da aula e assiste. Aí você pode ir dando pausa, né? E vai copiando também, tá? Então, vamos lá. Terminaram para mim?
Mas a sala de aula também teria que esperar um pouco para vocês copiarem do quadro. Então, nós estamos na sala de aula. Para vocês terem a matéria no caderno. E quem não assistiu a aula, está gravada, pode pegar o link depois. O pessoal hoje resolveu ficar dormindo. Posso passar? Mais uma para explicar. Todos estão junto comigo? Sim. Então, vamos lá. Ah, ainda botei mais duas ainda. Eu tinha até esquecido. O efeito pela causa. Com muito suor, o operário construiu a casa. Gente, ele não vai construir com o suor dele, sentido figurado, né? Ele vai construir com trabalho. Então, ele diz assim, o efeito pela causa, quer dizer, com muito suor, quer dizer, com esforço, com dedicação, com muito trabalho, o operário construiu a casa. Então, eu botei suor é igual a trabalho, tá? Não é transpiração, e sim com esforço, com dedicação, com muito trabalho, ele conseguiu construir a casa dele, tá? Esse é o efeito pela causa. Tenho também a matéria pelo objeto. Que é os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Bronzes não vai avisar ninguém. Quem avisa o horário da missa são os sinos. Então, bronzes é o material que foi feito o sino. Eu poderia dizer, as pratas tangiam avisando a hora da missa. Então, quer dizer que os sinos são de pratas. Eu poderia dizer, no caso, os ouros tangiam visando a hora da missa. Então, quer dizer que os sinos, no caso aí, são de ouro. Então, prestem atenção. Todos eles são de ouros, né? Então, prestem atenção na matéria, que é o material que é feito o sino, pelo objeto que é sinos. Também grifem, tá? Ou circulem as palavrinhas de vermelho, ou escrevam de vermelho no caderno de vocês. O efeito pela causa. Com muito suor, o operário construiu a casa. Então, suor é trabalho, dedicação, força, tá? Matéria é como foi feito aquele produto, aquele objeto. Então, o objeto aqui é o sino. Como é que foi feito o sino? Qual é a matéria? É bronze. Foi o que eu falei, pode ser de prata, pode ser de ouro, e assim sucessivamente. Ainda botei outro exemplo. Ó, cristais. Os cristais tiniam na bandeja de prata, quer dizer, quando eles soavam, tá? Quando eles balançam, dão aqueles sinaizinhos, né, como se tivesse um copo batendo no outro, aquele barulhinho que você está andando com a bandeja que faz, o copo não está muito seguro ali. Então, os cristais é um material, no caso, em que foi feito o quê? Os copos, são copos de cristais. Então, você tem um material que foi feito os copos, é de cristal. Então, eu ainda tenho a matéria pelo objeto. Copos. O objeto é copos. A matéria que foi feito o copo. Cristais. Aí eu tenho mais 2 itens, se não me engano, agora encerra nesse aqui. A matéria é pelo objeto.
O efeito pela causa, a matéria pelo objeto. É o nosso tópico da figura de linguagem, né? Figura de palavras, metonímia. É a maiorzinha, no caso, é a maior de todas, que tem vários itens, né? Que nós temos que observar, prestar bastante atenção. Ok? Agora nós vamos para mais uma figurinha. Posso? Não. Esperando mais um pouquinho, que ainda tem mais exercício para a gente fazer hoje, hein? No caderno. Essas figuras, estou colocando vocês para trabalharem, né? Exercitarem as mãos, colocar os dedinhos um pouco assim inchadinhos, né? Tá exercitando as mãos nas figurinhas de linguagem. Tem que exercitar, né? Não vai enferrujar. Ah, professora, eu esqueci. Estava tão, né? Não estava escrevendo quase nada. A gente passa devido ao livro, muitos trazem o livro para aula sem resposta, não tentam fazer, e com isso, vocês estão prejudicando a vocês. Não está prejudicando a nós, professores, a escola, nada disso. Vocês estão prejudicando vocês mesmos, porque a gente dá a obrigação para vocês fazerem. E muitos continuam com o livro vazio, sem nada. Não é bom. Temos que pensar no futuro, que passa rápido. No dia da manhã, que passa muito rápido. O que eu vou ser amanhã? O que eu construí para mim? O que eu busquei? Não busquei nada. Então, a gente tem que buscar agora para colher, né? Como se diz o ditado, você planta agora sementes boas para colher o quê? Frutos maravilhosos. E é o que a gente vai colher futuramente, né? Tô indo, hein? Posso? Se eu não puder, eu volto, tá? Ok? Se não, se disser, professora, falta só a última frasezinha, última verso, eu volto. Bom, então ninguém falou nada, estamos ok. Coloquem mais umazinha para mim, a sinestesia. É a nossa próxima figura. Não falta a minha catacrese, né? A sinestesia é a figura que proporciona a ilusão de mistura de percepções. Ela mistura uma mistura de sentidos, tá? Você tem o olfato, você tem o paladar, você tem a audição, você tem o tato, você tem a visão. Então, nós temos os nossos sentidos. O olfato, né, eu já falei. Então, a nossa sinestesia é aquela figurinha que proporciona a ilusão de mistura, né, de percepções. Você pode colocar paladar amargo, você pode colocar olhar doce, pode colocar qualquer
itens que você queira colocar de duas sensações, tá? Você não pode provar o olhar, né? O olhar não é doce, doce é açúcar. Então, doce, seja o que for, você tem a gustação, então é o paladar. Agora, o olhar não tem nada a ver com a boca, tem com os olhos, é visão. Então, você quando diz assim, aquele olhar doce realçava sua voz morna. Eu grifei, botei em vermelho. Olhar, visão e doce gustativa. Por quê? Um é paladar e o outro é visão. São dois sentidos totalmente diferentes aí, né? Então, eu dei o exemplo e coloquei olhar, sensação visual e doce, sensação gustativa. Tá? Tem outros exemplos também. Então, você vai misturar aí as percepções, quer dizer, os sentidos, tá? Cada figura tem a sua definição, tem o seu propósito, né? Uma mistura sentidos, o outro dá a entender que você vai ler uma obra literária, mas a gente coloca o nome do autor. E assim vai as nossas figuras. Olha só a interpretação, que lindo, né? Em sentido figurado. Sua voz morna. Aí você diz assim, voz morna? Como é que pode voz morna? Aí já não entra na nossa sinestesia, aí porque eu não tenho os sentidos aí. Mas a sua voz morna significa mansa, calma, baixa, tranquila. E alçava sua voz morna, sua voz que quase não aparece. Então, ela falava pelos olhos, né? Já passava a mensagem só em olhar. E a voz dela era muito baixa, quase não falava. Então, muitas vezes, você passa a mensagem só pelo olhar. É a nossa sinestesia. Essa é pequenininha, hein? Já deu tempo, hein? Bom, vamos mais um exemplozinho de sinestesia. Posso? Se vocês terminarem. Qualquer coisa eu volto. Mostrei mais um exemplo de sinestesia para vocês. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retornou. Cheiro, sensação olfativa. Doce, sensação gustativa. E verde, sensação visual. Bom, eu para consertar, eu tenho que fechar aqui, né? Para poder botar em vermelho, cheiro, eu não botei, doce e verde. Mas eu grifei, tá? E botei aqui na frase, ó, em vermelho. Só que aqui na tela aberta não dá para botar em vermelho. Se eu quiser, eu tenho que fechar, diminuir para poder eu colocar o vermelhinho em doce, cheiro e verde. Mas vocês podem colocar, tá? Ou então sublinhar como eu fiz. Coloquei o cheiro doce e verde do capim, trazia recordações da fazenda, para onde nunca mais retornou.
Então, vai lá, o cheiro, olfato, doce, paladar, verde, visual. Aqui eu tenho 3 sentidos. Pode 3 sentidos? Pode. Pode até mais se eu quiser nesse períodozinho aqui. Eu posso botar até mais se eu quiser. Posso botar 2, não posso trabalhar com um só. Eu posso botar 2, como eu posso colocar 3. Aí eu vou botar o cheiro do capim, trazia recordações da fazenda. O cheiro, também se eu quiser, eu também posso, vai ficar só o olfato. Vai ficar um sentido, pelo menos. Mas só que na nossa figura, não é um sentido, né? Ele fala de proporcionar a ilusão de mistura de percepções. Então, se é mistura de percepções, nós temos mistura de sentidos. Então, vai ficar difícil trabalhar com um só, a não ser se no meio da frase eu posso continuar o período dando a entender que são os dois trabalhando juntos, mas eu preciso de mais um. Cheiro doce do capim, cheiro verde do capim, doce e verde do capim. Então, aí eu teria que dizer o doce e verde do capim, o quê? Cheiro. Então, eu coloquei logo 3 sentidos aqui. Fica difícil. Eu não gosto de dizer nada dentro da língua portuguesa, dizer assim, não posso, não tem, não pode, não faz. Por quê? Porque também, cada dia que passa, nós temos as nossas surpresas. O que não podia, hoje pode. Né? O que eu não podia deixar sem acento ontem, hoje eu posso. Então, o que eu posso é não querer trabalhar uma letra de música por ser um funk, ser uma música qualquer, que não tenha conteúdo, mas eu posso trabalhar essa música sim, porque o autor tentou passar alguma coisa para mim, numa interpretação, passar uns sentimentos, passar uma ilusão, passar um acontecimento de sua própria vida, né, do eu próprio, eu lírico. Então, na língua portuguesa, a gente não pode jogar nada fora, tá? E muitas vezes aquilo que você afirma que é, muitas vezes não é, porque eu aceito outras opções, tenho outras definições também. Então, vamos lá. O cheiro doce verde, 3 sentidos aqui, do capim trazia recordações da fazenda, para onde nunca mais retornou. Quer dizer, ele saiu quando criança, ou jovem, nunca mais voltou lá. Então, eu coloquei cheiro, sensação olfativa, doce, sensação gustativa, e verde, sensação visual. Ok? Esperando mais um pouquinho. Posso? Alguém pode abrir o fone? Cara, rapidinho, eu tô na parte que tá escrito doce. Tá, então vai lá. Gente, o próximo trabalhinho avaliativo vai ser sobre figuras, tá? Até onde eu parar, hein? Vou dar um trabalho também avaliativo para vocês. Vou colocar lá também. Só figuras. E vocês vão também me responder bonitinho. Eu vou até ver se eu posso fazer. Você entregue junto, vamos ver. Foi. Pronto.
Vamos lá. Coloque em perífrase para mim ou antonomásia. Depois nós temos a catacrese para encerrar figuras de palavras. Perífrase ou antonomásia. É um tipo de apelido, tá? Que se confere aos seres, com o intuito de valorizar algum de seus efeitos ou atributos. Valorizar seus efeitos ou atributos. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo, que se diz assim: a cidade de luz continua atraindo visitantes do mundo todo. Muitas vezes as pessoas, ou no caso os alunos, não sabem o que é cidade de luz. Muita gente não sabe. Então eu coloquei entre parênteses, cidade de luz é igual a Paris. Então quando vocês ouvirem falar, a cidade de luz continua atraindo seus visitantes, a cidade de luz acendeu uma árvore de Natal linda e monstruosa. Quem é a cidade de luz? É Paris. É igualzinho como você diz assim, o rei do futebol. O rei do futebol viajou para a França. Quem é o rei do futebol? É Pelé. Vocês conhecem ele pelo apelido, o rei do futebol. Mas ele tem um nome, Edson Arantes. A gente sabe o nome dele e sabe também que ele tem um outro apelido, chamado Pelé. Então, quando você diz o rei do futebol, você já sabe quem é. Quando você diz a rainha dos baixinhos, você já sabe quem é, a Xuxa. E assim vai, quando a gente dá um apelido, tá, para aquela pessoa, ou para um outro ser qualquer. Então, é um tipo de apelido que se confere aos seres, com o intuito de valorizar. E você valorizou o rei do futebol, você valorizou a rainha dos baixinhos, pelo que ela fazia, ou pelo que ele fazia, que era jogar muita bola. E como eu tenho o rei de Roma. O rei de Roma foi um excelente jogador. E, professor, eu não sei quem é o rei de Roma. Foi o Falcão. Quem assiste, né, reportagem de futebol, tudo, eles sempre estão buscando, lá atrás, os antigos jogadores, até os que já faleceram, os que estão muito idosos, os que fizeram sucesso na época. E assim vai, como o Zico já entrou para a história, como o Pelé também já entrou para a história. E antes desses, nós também tivemos outros. E o Falcão também foi da época de Pelé. Então, quem é o rei de Roma? É o jogador Falcão. Então, esses são os apelidos que atribuem aos seres para valorizar algum ser, algum efeito que ele praticou, que ele foi no passado, ou continua sendo, tá? Então, nós chamamos de uma figura de linguagem chamada perífrase, ou antonomásia. Professora, eu posso ficar só com a perífrase? Olha só, eu sempre boto os dois nomes, como eu botei prosopopeia, personificação, ainda tem mais uma que é o animismo. Por quê? Porque se você pegar uma questãozinha, você terminar o nono, pegar uma questão lá fora, de figuras de linguagem, e falar antonomásia, né? Aí você diz, gente, eu nunca ouvi falar nessa palavra antonomásia. Então, nós não podemos esquecer que a antonomásia é a mesma coisa que perífrase. As duas é a mesma coisa. Tá? Então, eu posso encontrá-la com perífrase, eu posso encontrá-la com antonomásia. Ok? Para vocês não esquecerem. Então, é um tipo de apelido que se confere aos seres com o intuito de valorizar algum de seus efeitos, no caso, um joga bola, o outro foi programa de sucesso, ou atributos. O Falcão, que eu falei também, o rei de Roma, jogou muita bola. Aí nós temos vários jogadores que têm o seu título de atributos bem chamativo, né, que o pessoal não esquece. Mesmo que já esteja falecido, mas as pessoas não esquecem. Então, nós temos uma perífrase, tá? Então, já vi uma sinestesia, que eu vou usar meus sentidos, né? Quais são os meus sentidos? No caso, o paladar, a audição, o tato, eu vou usar a visão, eu vou usar o olfato, Aí vim para a perífrase, que eu vou usar os apelidos que nomeiam, que valorizam, nomeiam
né, no caso, ou atributos que valorizam o ser, algum dos seus efeitos que ele praticou na época de jovem, na época já de uma idade mais elevada, ou que ainda continua praticando hoje. As figuras elas não são difíceis, não são. Só precisamos aprender cada uma delas e prestar atenção nas suas definições, tá? Vou passar, eu ainda tenho catacrese, que é a última, mas eu vou ver até se eu botei mais um exemplozinho aqui na perífrase, ou antonomásia. Mas acho que eu não botei mais nenhuma não, vou até ver. Eu fui acrescentando, eu acrescentei metonímia, fui colocando mais, eu coloquei também em outros, em gradação, fui botando outros exemplos, mesmo, né, em outras figuras, acrescentando mais exemplos, para que vocês gravem melhor. Mas eu acho que eu coloquei mais um ou dois. Vou mudar, qualquer coisa eu volto, ok? Não botei mais exemplo, não. Então, já terminaram, então, perífrases, mas você pode colocar também. O rei do futebol viajou para Paris, tá? Um outro exemplo. O rei do futebol, quer dizer, rei do futebol, pode botar entre parênteses, Pelé. Posso colocar também outro exemplo. A rainha dos baixinhos comprou uma mansão. Quem é a rainha dos baixinhos? A Xuxa. Eu posso colocar outro exemplo. O rei de Roma venceu todos os obstáculos. Quem é o rei de Roma? Falcão. E assim vai. Vai me aparecer vários exemplos para eu trabalhar a minha perífrase com vocês. Ok? Então, agora eu vou para a catacrese. Essa é muito boa. Essa também é um termo empregado com significado de outro, por falta de uma palavra própria para nomear determinados seres. Olha só, como é que você vai nomear o braço, a cadeira? Você está aqui na cadeira, tá? Eu quero dar um nome para a parte que a gente chama de braço da cadeira, ou braço da poltrona, que seja. Não tem palavras para nomear aquele determinado ser que é o braço da cadeira, nem o braço da poltrona. Então, o que nós, já que a gente tem o hábito de apoiar os braços, nossos braços, em cima daquele braço da poltrona, em braço da cadeira, como nós não temos nomes para nomeá-los, o que nós vamos fazer? Vamos chamar de braço. O braço da cadeira, o braço da poltrona. A poltrona não tem braço, a cadeira não tem braço, mas foi nomeado naquele momento, né? E ficou o significado para ele, já que não tem nome para ele, como braço, tá? Em sentido figurado, para que a gente possa dar um nome àquela parte da cadeira ou da poltrona. A mesma coisa é quando você diz assim, eu quero uma cabeça de alho. Peraí, eu não quero uma cabeça de alho. Alho não tem cabeça. Mas como não tinha como especificar o formato do alho, né, todo cheio de dente, no caso a gente fala dente de alho, também não tem dente, como a gente não tem outra palavra para nomeá-los, o que nós fizemos? Nós colocamos cabeça de alho, dente de alho. Então, eu posso dizer para vocês que a cabeça não é o nome certo para cabeça de alho, mas é pelo formato, e não tinha outro nome para dar, nomeamos, então, a cabeça de alho. E, professora, mas também alho não tem dente, também não temos outro nome para nomeá-los, colocamos cada dentinho daquele, né, como o ser humano tem cada um dentinho, colocamos de dente. Então, dente, o dente, me dá um dentinho aí de alho, né, é o hábito da fala. Compra 2 cabeças de alho para mim. Ora, o alho não tem cabeça e não tem dente, mas foi nomeado assim, ok? Então, catacrese é um termo empregado com significado de outro, por falta de uma palavra própria para nomear determinados seres. Quando você diz assim, eu estou com muita dor na batata da perna. Gente, perna não tem batata. Então, nós temos a parte, né,
gordinha, rechuchuda ali na parte da perna, mas aquilo não é a cabeça. Como não temos também palavras para nomeá-los, colocamos cabeça da perna. A xícara não tem asa, tem alça, né? A alcinha da xícara. Então, diz assim, gente, olha só, quebrou a asa da xícara, quebrou a alça da xícara. Olha só, acabei de falar agora que aí a xícara tem aquela alcinha, mas a palavra alça não é para xícara, é para uma bolsa, para uma roupa. Como é que você colocou logo alça na xícara? Como é que você colocou asa na xícara? Então, preste atenção. Essas palavras, esses termos, esses objetos, alguns detalhes que não têm nome, nós nomeamos com outros nomes já conhecidos para a gente. Então, como é figuras de linguagem em sentido figurado, ótimo, a alça aí é figurado, a asa também, porque ela não voa, mas é sentido figurado, a batata na perna não tem batata, também é sentido figurado, e assim vai. Outros exemplos também, tá? Então, esse que está no vídeo para vocês aí, sentou-se no braço da poltrona para descansar. Então, a poltrona não tem braço. E eu coloquei outros exemplos também de catacrese para vocês. Vamos dizer assim também, outro exemplo. Olha só, estou com uma dor na boca do estômago. Gente, o estômago não tem boca. Tá? É uma força de expressão usada pelo ser humano. Como a dor é aqui, no meio, então você diz que aqui é a boca do estômago, que significa o quê? O início do estômago, o começo do estômago. O estômago a gente sabe que não tem boca. Mas por que você não deu outra, não nomeou outra palavra para esse termo? Que não foi localizado, não encontraram. Então, batizaram como boca do estômago, que é logo no início, tá? Por quê? Porque o estômago, ele aceita a alimentação. Ele faz a parte de digestão da alimentação. Como ele aceita a digestão, quando você começa a comer, vem pela onde? Pela boca. E sai aonde? Cai direto no estômago. Então, deu, pela nossa boca, deu o nome de boca do estômago. Né? É uma desculpa até um pouco, né, pesada, mas é a realidade. Não tem nome para dar, como a gente consegue ingerir, né, e vai direto para o estômago, então a gente coloca a boca do estômago, tá? Então, passando o catacrese, que tem mais alguns exemplos que eu botei. Eu botei a asa da xícara, quebrou-se. Xícara não tem asa. Ela não pode voar. As pessoas aqueciam-se ao pé da grande fogueira. A fogueira, ela não tem pé. É força de expressão, que você está perto da raiz, então você diz que está no pé da grande fogueira, como a gente fala também, você está aqui no pé da árvore. Pé da árvore, você está perto da árvore, mas você fala pé da árvore, que é a raiz. Raiz é raiz. A árvore não tem pé. Fogueira não tem pé. Mas é uma força de expressão que as pessoas utilizam, que nós chamamos de catacrese. Ok? Deu para entender? É como vocês também falam, né? Sim. Quebrei a perna da cadeira. A cadeira não tem perna não, gente. Eu quebrei a perna da cadeira. A cadeira não tem perna não. É porque não tem outro nome para dar. Nós colocamos, já que ela fica na posição em pé, colocamos, e nós humanos também ficamos em pé, então colocamos o nome de perna da cadeira, de perna. Mas também não tem perna não. Todos esses itens que vocês analisam, que não tem outras palavras para classificá-las, nós chamamos, então, né, vamos dando nomes já habitual para elas, tá? É uma catacrese. Agora, nós temos aqui, o que vocês vão copiar, a gente vai fazer. É uma atividade de revisão até a última matéria que eu dei, até a catacrese, tá? Nós vimos perífrase, sinestesia, agora a catacrese. Encerramos a catacrese. Então, agora a gente vai fazer um exercício. De 1, nós temos até a letra J. Nós vamos fazer agora para saber se vocês entenderam ou não.
porque depois eu vou para o livrinho de vocês, tá? Que eu tenho o diferencial paradóxico, também que é outra figura, junto com a antítese. Vai ser no livrinho, na página 65 de vocês. Mas primeiro, fechando até a catacrese, eu quero fazer esse exercício com vocês para tirar dúvidas. Tá? Identifique as figuras de linguagem abaixo. Aí coloquei, deixa vocês copiarem, identifique as figuras de linguagem abaixo. Quando eu falo figuras de linguagem, eu estou incluindo as de pensamentos e as de palavras, tá? Eu estou incluindo as duas, hein? Todas de pensamento que eu expliquei para vocês, e mais agora as figuras de palavras. Vamos, ó, só botei vermelho na C e D, hein? As demais, não sei se eu botei na TJ, mas as demais eu não coloquei. Isso não quer dizer que eu vou colocar em um trabalho ou em uma atividade avaliativa, eu vou colocar de vermelho, não, nem sublinhar. Eu vou deixar vocês analisarem a oração e pela análise que vocês estão fazendo da oração, vocês vão tirar a minha figura de linguagem. Tá? Analisando calmamente uma por uma. Identifique as figuras de linguagem abaixo. A. As pessoas aqueciam-se ao pé da grande fogueira. B. Letra A, repetindo, as pessoas aqueciam-se ao pé da grande fogueira. B. A vida é um incêndio. Esse eu botei até o autor, Mário Quintana. A vida é um incêndio, de Mário Quintana. C. A mulher ainda é discriminada em muitos setores da sociedade. A mulher ainda é discriminada em muitos setores da sociedade. A mulher ainda é discriminada em muitos setores da sociedade, é a C. Depois eu tenho a minha D. A cidade maravilhosa é famosa por sua beleza natural e pelo seu carnaval. Repetindo a D. A cidade maravilhosa é famosa por sua beleza natural e pelo seu carnaval. Vamos para a letra E. Ok. Até aí, até a D? Peraí, professor. Tô terminando a letra D. Tá.
Tem que sobrar um tempinho hoje ainda para eu explicar paradoxo e antítese, e anáfora e inversão. Nós temos muitas figuras que não dá para trabalhar todas. Outras vocês vão ver no 9 para juntar essas figuras, vão rever, e vai até o terceiro ano do ensino médio, tá? Que é assunto de vestibular. Elas vão, e vocês vão acrescentar depois, né? Tem o hipérbato, né? Tem outras figuras também, mas é o que eu puder passar para vocês, mas o hipérbato já é uma inversão mais forte. Então, vamos ficar com duas inversões, que é a anáfora e a nossa inversão, que é anacoluto, né? Mas isso aí a gente vai ver aos poucos, depois que terminar o exercício, nós vamos para a página 65. Olha, depois eu vou voltar lá. Os alunos que não estiverem com a presença aqui vai levar falta. Como eu coloquei na aula passada, né? Quem está presente, ótimo. Tem até a pontuação. Agora, quem não está, nem aparece na aula. Possível. Mas a maioria vem. Deixa eu ver, a Ana Luísa está aí. Hoje a Andiara não entrou. Depois eu vou ver se ela entrou. Mas não entrou, não. Posso? Para a letra E. Se não terminou, me avisa que eu volto. Ok? E vai daí até J. Também coloquei a letra E também em vermelho. Caminhar pela cidade eterna é mover-se em milênios. Caminhar pela cidade eterna é mover-se em milênios. F. É que muitas vezes o aluno, ele prefere que eu dite para ele, eu estou ditando, para poder ele vai mais rápido. Então, aí, é caminhar pela cidade eterna e mover-se em milênios. A F, a mocidade é como uma flor que desabrocha em uma manhã de primavera. A mocidade é uma flor, é como uma flor que desabrocha em uma manhã de primavera. Nossa letrinha G. Meus olhos desmaiaram de emoção quando ouvi a sua voz. Meus olhos desmaiaram de emoção quando ouvi a sua voz. Ponto. Gente, não vamos esquecer de pontuar minhas frases, não, tá? As minhas orações, frases. Não vamos esquecer, não, de pontuá-las, tá? Precisamos do ponto final para encerrar o período. Se você esqueceu o ponto final, você deixou um período aberto. E não tem continuação.
Então, a mocidade é uma flor que desabrocha é como uma flor que desabrocha numa manhã de primavera, ponto. Meus olhos desmaiaram de emoção quando ouvi a sua voz, ponto. Eu tenho vários alunos que eu canso de falar, gente, vamos colocar início de frase letra maiúscula e termine o período com a pontuação. Se você não coloca letra maiúscula, está errado. Todo início de frase tem que ser com letra maiúscula. Agora, quando o término da frase tem que ter a pontuação. Nós precisamos do ponto final, do ponto de interrogação se for uma pergunta, na exclamação se você colocar algo assim de emoção, e temos as frases imperativas também, né? Elas podem ser com exclamação, dependendo da frase, ou ponto final. Então, não vamos esquecer de pontuá-las, tá? H. Pela janela da pequena casa, vírgula. Pela janela da pequena casa, vírgula. Entrava uma brisa preguiçosa. Ponto. E repetir-lhe milhões de vezes as mesmas coisas. E repetir-lhe milhões de vezes as mesmas coisas. Ponto. A Jota. Professora, Oi. era pra colocar um R de resposta? Nessas orações? Não. Não. Ah, não, é de marcar? Não. Eu pedi para vocês fazerem aqui, vou voltar à pergunta. Identifique. É para você dizer se é metáfora, se é Aí embaixo perífrase. bota o nome, né, bro? Pode botar embaixo, depois da J, bota a resposta A. Aí você coloca metáfora. B, você metonímia. Isso eu não estou dizendo que é não, hein, gente? C, a personificação, o prosopopeia, para você responder junto aqui, para ver se você aprendeu, tá? A J, a vida são ondas, vem e vai. Aí eu vou querer saber se você conseguiu aprender. Termine essa parte aí. Vamos voltar ao início lá das orações. Terminem primeiro, tá? Aí vocês podem abrir o fone, um de cada vez pode me dar a resposta, o que acha, o que pensa, o que você achou que figura, que você está, pela explicação que foi dada, e pelo que eu coloquei no teu caderno, qual é a tua classificação. Eu quero ver se vocês estão caminhando legal mesmo na aula, se estão conseguindo aprender a matéria. É isso que eu quero, tá? Se a explicação tá legal, se vocês estão conseguindo aprender direitinho. O negócio aqui não é correr com a matéria, é fazer vocês aprenderem, porque é uma matéria, todas as matérias do 8º você vai levar até o 3º ano de ensino médio, vai levar até a porta do vestibular. Então, tem que aprender. Então, não adianta pular e correr matéria. O interessante é eu sair de cada matéria, mas já consegui passar o recado para vocês, e vocês conseguiram aprender a matéria dada. Entenderam? Então, a última vem a vida, são ondas, vem e vai. Vou voltar lá na primeira, terminem de copiar. Agora, vocês vão fazer o meu exercício. Isso de dúvidas, eu vou explicando, tá? Para você, na próxima, você não cair no mesmo erro que você caiu na primeira. Então, vamos lá. Terminem, todos terminaram até a J.
Já? Eu tô na H. Então vai, não tem problema não, eu te espero. Se não der tempo de eu trabalhar 65 hoje com mais 4 figuras, tem problema. Fica para segunda, eu coloco na quarta-feira que vem. Mas o primordial, por enquanto, é o que eu fechei no meu PowerPoint, que foi, nós trabalhamos até catacrese, tá? Esse daí. Agora, o que eu vou preparar como exercícios, tá? Vai ser até catacrese. Agora, eu vou entrar em outras figuras comparativas aqui, né? Próximo exercício, aí eu trabalho as figuras que estão aqui, porque ainda falta de sintaxe, que são puxadas, que é silepse, elipse, zeugma, tá? Pleonasmo. Ainda faltam essas são mais difíceis. Então, a gente trabalhou as mais fáceis até agora, para pegar também as do livro, que nós temos 4 aqui no livro. Nessas figuras já estão embutidas, incluídas as figuras trabalhadas no módulo 1, que foram 3 ou 4, mas foi muito rápido, não deu, se eu não me engano, foram 3 figuras ou 4 no módulo 1, mas foi muito rápida. Por quê? Porque eu deixei para trabalhar com todas ao mesmo tempo, que era o nosso módulo 2. Mas não temos também todas. Então, nós temos muita de sintaxe, nós temos aqui algumas, que é o paradoxo, a antítese, a inversão. Então, nós vamos incluindo, vamos andando, caminhando aos poucos. Primeiro, vamos aprender até catacrese, figuras de pensamento e figuras de palavras. Depois, nós vamos para a sintaxe, figuras de sintaxe, tá? E ainda temos que entrar em conjunções também, né? Aprender orações coordenadas. Se não der para aprender, a gente vai aprender as conjunções e depois vamos trabalhar no módulo 3 as nossas orações coordenadas. Então, vamos caminhando, mas vamos aprendendo. O negócio é aprender a matéria. Não levem dúvidas, por favor, tá? Vamos fazer o exercício agora e tirando dúvidas. Não é só em olhar para a oração e dizer assim, já sei qual é a figura. Chutar não resolve. O que resolve, dentro de português, não adianta chute. É análise. É analisar uma por uma, perceber o sentido das palavras, notar as palavras, que muitas vezes passa por despercebido. Aí você diz assim, eu não vi esse termo, eu não vi essa palavra. Ela passou despercebida. Então, a gente tem que perceber e notar. Tá? Ler calmamente. Eu cansei de falar para vocês que não precisa ler nada rápido, para que as frases, textos, parágrafos tenham sentido para a gente tem que obedecer a pontuação. Ler pausadamente, obedecendo a pontuação, para que você possa, igual a H, ó, pela janela da pequena casa, olha a minha pausa aí, ó. Eu não vou ler, pela janela da pequena casa entrava uma brisa preguiçosa. Peraí, não entendi nada. Então, peraí, vamos ler pausadamente. Pela janela da pequena casa entrava uma brisa preguiçosa. Então, sim, aí eu já posso, só por ler, eu já vou analisando, né? Como? Pela janela. Então, a janela era pequena, de uma moradia. Entrava o quê? Brisa? O que é uma brisa para você? Aí você tem que saber o que é uma brisa. O que é preguiçosa para você? Então, vamos analisando assim. Quando você chegar na J, você me avisa. Nós vamos retornar. Quem já terminou, vai fazendo a A para mim, A e B. Tenta fazer A, B. Ah, professora, eu já terminei, então eu posso fazer A? Pode. Eu posso fazer a B? Pode. Pode fazer a C? Ótimo. Se você está conseguindo analisar e observar os termos, então, por favor. Professora, Oi. eu já consegui fazer, só não consegui fazer 3. Já não conseguiu fazer qual? A J, H e F.
Você já fez tudo? Já. Ai, que lindo e maravilhoso. Espero que a turma toda tenha feito também. Ou já tem gente copiando? Ai, que amor, tá vendo? É isso aí que eu quero. Já aprendeu a matéria, mesmo que acerte ou erre, mas já está indo no caminho. Mesmo que eu aprenda Eu também. devagar, com calma, já conseguiu, tá vendo? Isso que é importante. Eu também Como ela já fiz. conseguiu, a maioria também vai conseguir. Então, vamos lá. Vou voltar para A. Todos já terminaram aí, J? Que lindo. E olha que figuras não é fácil, hein, de aprender, hein? Não é fácil. Ó, a F está olhando para você. Presta atenção na F, que você sabe a F. A H também. Tá prática e está olhando para você. E a J também. Analisa com calma a F, a H e a J. E você vai ver que tá fácil. Todos, né? Leandra também, a Júlia. Júlia hoje... Júlia... Ah, o João Vitor. João Vitor tem que analisar com calma. Vitória. As duas. Só não consegui fazer umas duas, eu acho. Duas? Qual foram as duas? Foi a J Ah, e a E. a J e a E? E aí ainda dei grifada, hein? Ainda dei vermelho, cidade eterna, né? Ainda dei cidade eterna para vocês. Olha aí, ó. Presta atenção. Cidade maravilhosa. Quem é a cidade maravilhosa? Alguém sabe dizer quem é a cidade maravilhosa? Ninguém? Não, Regina, o da Cidade Maravilhosa é a D. Não, eu sei, eu tô perguntando. Ah, tá. Alguém sabe, eu tô jogando uma indireta. Alguém sabe o que é uma cidade maravilhosa? Quem é? Meu 81 não sabe quem é a cidade maravilhosa? Eu sei. Então fala. É o Rio. Hã? Rio. Rio de Janeiro. Não é isso? Cidade maravilhosa é Rio de Janeiro. E a cidade eterna? Ah, eu não sei quem é a cidade eterna, mas eu sei que está substituindo o quê? Um lugar. Então, leva para esse lado. Caminhar pela cidade eterna e mover-se em milênios. Então, cidade eterna, eu não sei qual é a cidade que é, mas então eu sei que ela está sendo, uma cidade está sendo substituída por uma cidade eterna. Ou um país, ou um estado, que seja uma cidade de algum país, está sendo substituída pela palavra cidade eterna. Então, qual é a figura de linguagem, tá? Que nomeia, que vai pelo apelido dos lugares, e pelos seus atributos oferecidos anteriormente. Hoje. É perífrase? Ai, eu já dei uma dica. Ai, obrigada. É perífrase. Tá. Caminhar pela cidade eterna. Sabe o que é cidade eterna? Bota do lado aí, é Roma. É Roma. E recebeu um apelido de cidade eterna. Então, caminhar pela Roma é mover-se em milênios. Quer dizer, você estudou aquela parte, você estuda em história, aquela parte de Egito, né? Aquela parte que tem toda aquela estrutura, né? Que era, na época, que era governava, bem dizer, né? E entra na história, era Roma. Então, ela recebeu o nome da cidade eterna. É uma cidade que vai ser eterna o resto da vida, não ia morrer nunca. Então, é mover-se em milênios, quer dizer, milênios porque é uma história muito antiga, a gente nem pensava em nascer. Né? E bota aí, mover-se em milênios, tanto para frente, quanto já o que passou, e hoje no momento. Então, quando você fala, é mover-se em milênios, quer dizer, de muito tempo, ainda tem muita história, né? Muitos jovens, crianças que estão nascendo agora, vão entrar também no estudo de Roma, aprender aquilo tudo, né?
era o rei de Roma na época, como é que eram as leis. Isso tudo vai aprender dentro de história. Então, a gente tem uma cidade eterna que ela não vai morrer nunca. É Roma, tá? Mas vamos supor, eu não sei o nome certo, se é Roma. Ah, então eu vou ficar em dúvida, não vou responder? Não, eu vou responder sim, porque eu não conheço essa palavra assim, pela cidade eterna. Então, deve estar, calcula-se, está substituindo algum termo não dito. Então, se está substituindo algum termo não mencionado, deve estar falando, ele falou em cidade, pode falar em estado, em país, em uma cidade mesmo para destacar. Por isso que eu coloquei cidade maravilhosa, para vocês lembrarem que está no nome, a cidade maravilhosa está substituindo o nome Rio de Janeiro, ok? Então, vou voltar lá na primeira. Identifique as figuras de linguagem abaixo. Bom, como vários... Olha só, eu tenho vários colegas que já fizeram. Tem mais alguém? Ada fez? Ada, eu votei Ada é 82. Maicon, já terminou? Nicolas, abre o fone. Pedro Henrique, Eu tô fazendo ele. tá fazendo? Tá, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Davi, Caio já fez? Caio. Davi não veio hoje não, né? Não, vou ter que olhar lá para ver se entrou mais alguém. Ainda tem o Iago também. Iago hoje também não veio. João Gabriel. Veio sim, professora. Iago? Tá vendo? É porque entrou direto. Eu vou ter que ver os nomes lá direitinho, porque senão nem todo mundo tem presença aqui, não. Vamos lá. Leilane. Fez. Duda não veio hoje, né, Maria Eduarda? Nicolas, abre seu fone. Diz para mim se você fez ou não. Nicolas, Pedro Henrique. Fez o quê, Nicolas? Você está perdido onde? Eu ainda tô fazendo. Ainda bem, né? Eu ia perguntar se você está perdido aonde, Nicolas, que eu falei, você falou, fez o quê? Certo ou errado pode fazer, tá, Nicolas? Anjara entrou, não, né? Não, a Indiara não entrou. Ana Luísa também, Conceição também não entrou, não. Eu tô aqui, professora. Ih, tá vendo? Eu tô com a tela aqui, eu não tenho visão de vocês. Já ia botar falta agora, que eu deixei em branco aqui. Eu botei presença, viu? E Bia, tá aí? Eu tô aqui. Aí, tá vendo? É isso que eu quero, dada a presença. Então, agora eu quero saber se Davi não veio. Vou botar faltinha para ele. Gente, a presença é primordial, tá? É avaliativa, hein? É a participação. Eu gosto de avaliar tudo. Isabelle Henrique entrou? Não. Júlia Passeri tá aí? Tá. Júlia, você entrou... você entrou direto. Não vou ter presença aqui, mas você entrou direto. Lohan, tá aí? Não. Maria Eduarda também hoje não veio. Deixa eu ver, a Sara também não veio. E Igor. Igor também não veio. Tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, Professora, 4. a Sara tá aí. Professora, a Sara tá aí? Eu tô aqui, professora. Eu até falei com Sara? você que eu ia te entregar o trabalho hoje, que você falou que ia me dar 10 se eu fizesse o trabalho. Ah, perdão, Sara. É porque pela voz assim, vocês têm uma vozinha tão delicada, é difícil eu diferenciar as vozes. Entendi, Sara. É isso mesmo. Tá. Igor, Então tá aí? Vai me entregar hoje o trabalho, hein? Vou colocar aqui a data aqui. Dia 1º. 1º/7. Igor não tem não, né? Então, Igor... Então, só diminuiu aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos que faltaram. 6. Isso é muito bom, né? Até a próxima não faltar mais ninguém. Esses 6 alunos vão ter que pegar a aula gravada.
Mas aí eles não vão poder tirar dúvidas, né? Porque na próxima aula a gente vai entrar em outras figuras de linguagem, figuras de palavras, vamos entrar na figura de sintaxe. Aí a professora não entendi a primeira. Aí não tem como, né? Vai ter que assistir a aula para poder pegar a explicação na aula. Então, vamos lá. Olha só. Vou esperar vocês terminarem mais um pouquinho, tá? A gente corrigir. Enquanto vocês fazem um pouquinho, eu vou ler lá um pouquinho o chat lá, só para ver se tem alguma coisa para mim. Porque eu fico com a tela fechada. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pedro Henrique, eu quero exercício, não quero brincadeira. Continuando. O Davi tem assistido minha aula, mas o Davi aqui, deixa eu ver. O Davi tem 3 aulas aqui em seguida que está faltando. Vamos lá. Rio de Janeiro, muito bem. Meu vizinho está atacado de alergia. Tenho assistido as aulas, fiquei, faltei, ok. Caio. Olha só, eu não comecei na segunda, não. Essa matéria, Iago, essa matéria você vai ter que pegar as aulas, tá? Essa matéria de figuras de linguagem que eu coloquei para vocês, se eu não me engano, eu comecei na semana de 23. 23, não, perdão, dia 22. 22, no dia 24 de junho, eu completei as figuras e comecei já de palavras, tá? Aí vim para segunda-feira completar o restante das figuras de palavras, que também não deu muito tempo, a gente tem aula de redação, só tem aula de português uma vez na semana, então eu não dei segunda-feira para vocês aula de figuras. Eu comecei, dei para vocês, foi na quarta. Então, fiquei 17 e 24. E agora, dia 1º. Então, você está um pouquinho atrasado. Nós temos que pegar as aulas gravadas, tá? Para poder você ter acesso a toda a matéria. Eu não tenho as aulas gravadas aqui. Eu não fico com as aulas gravadas. Eu coloco vai direto para o Drive e de lá a gente coloca na plataforma. Então, você vai lá para a plataforma, vai lá ver quando é que começou a aula direitinho. Se não me engano, foi lá para o dia 17, porque eu só tenho aula com vocês de português quarta-feira, e nós vamos até 11h20. Segunda, redação, não entro em português. Então, eu estou tentando, né, porque só temos quarta-feira, então eu estou tentando a matéria o máximo possível, senão a gente não tem tempo para terminar o nosso módulo, que é o nosso módulo 2, né? Tá? Então, você vê lá. Vamos lá, pegando então a primeira, quem não entregou, voltando de novo, estou batendo sempre no mesmo assunto. Voltando ao trabalho extra classe, meu telefone está no chat, envie pelo WhatsApp, dá seu jeito, ou então, na aula passada, eu coloquei meu e-mail, não sei se você, Igor, tem meu e-mail, mas eu tenho que pegar com os colegas aí o meu e-mail, das aulas, até as aulas gravadas, está lá meu e-mail. E meu telefone para mandar o extra classe. Se você não mandou, Iago, perdão. Se você não mandou, Iago, manda para mim. Ué, peraí, deixa eu ver. Tá, Iago? Você não mandou. E os alunos faltosos que preferem dormir e não assistir aula, se não assistirem a aula lá na plataforma, vai ficar com 0 no extra classe. Eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer, eu faço. O que eu podia e o que eu posso fazer, eu faço. Mas fica difícil. Voltando lá, a primeira correção da primeira oração. Vamos abrir aqui. Tá? As pessoas aqueciam-se ao pé da grande fogueira. Olha, eu já dei até essa como exemplo. A letra A. Gata cresce. Gata cresce. As pessoas, vamos ler bem, para quem tem dúvida, as pessoas aqueciam-se ao pé
da grande fogueira. A fogueira não tem pé, tá? Foi batizada porque não tem nome para dar. Então, colocaram pé. Então, eu tenho uma catacrese. A letra A, catacrese. Vamos a B. Quem fez quer me dar também, pode falar. A vida é um incêndio. Pode? A vida é um incêndio. Hã? É, antítese, a resposta. Antítese? Então, vamos analisar. Vamos lá, vamos ver se é antítese. Presta atenção. A vida... Professora, Você sabe o que é vida? Oi. eu botei outra coisa. Vamos ver se a resposta dele se bate com a sua. Peraí, ou se não. Presta atenção. Vamos lá, vou explicar. A vida, tá aqui. Eu sei o que é vida. É um silêncio. Vida não tem só silêncio. Então, eu posso botar um termo aqui de fazer Professora, uma comparação. Hã? Incêndio. Você falou silêncio. Incêndio. A vida é como um incêndio. Olha só, não tem o como aqui. Mas eu posso colocar que eu estou fazendo uma comparação da vida com um incêndio. Já que eu estou comparando a vida com um incêndio e não tem o termo como aqui, coloquei mentalmente o como, eu não tenho uma comparação também, mas eu tenho uma outra comparação subentendida, que é metáfora. Ok? Então, voltando, eu estou comparando a vida com um incêndio, mas só que eu não tenho como de comparação aqui. Ele está subentendido, e eu sei que ele existe aqui. Então, eu vou fazer a parte da minha leitura. A vida é como um incêndio, mas não tem o como aqui, então não vou dar como figura de comparação. Eu vou dar, sim, como uma figura de metáfora, ok? Que é uma comparação subentendida. Tá? Deu para entender? Vamos a C agora. Já dei um exemplo também na parte teórica. A mulher ainda é discriminada em muitos setores da sociedade. Eu grifei, eu circulei, eu coloquei em vermelho a parte mulher, como eu mandei vocês. Metonímia? Só que eu estou falando... Olha só que eu estou falando da mulher como um todo, como todas as mulheres, entendeu? Então, você falou que é uma metonímia, porque você entrou na parte de quê? Você entrou naquela parte, a parte pelo todo, você entrou a mulher como se fosse todas as mulheres. Elas são discriminadas. Aí eu teria, se eu botasse mulheres, eu teria que mudar a frase. As mulheres ainda são discriminadas em muitos setores da sociedade. Então, eu coloquei mulher de uma forma geral. Então, eu tenho uma metonímia. Ok? E vocês têm a parte da metonímia aí no caderninho de vocês. Quantos já acertaram até a letra C? Professora, eu acertei todos. Ai, que beleza. Quem mais? Quem mais acertou as 3 por enquanto? Duas, pelo menos. Hã? Eu. Ai, que joia. Quem mais? Não tem menino nessa jogada, não? Só as meninas? Cadê os meninos? Então, vamos lá, D. Os meninos resolveram silenciar. Os meninos resolveram silenciar, né? Então, vamos lá. Vamos botar também silenciarem, né? Resolveram silenciar. Eu estou botando 2 tempos aí, mas não existe verbo silenciar, né? Eu silencio, tu silencias, vamos lá. Vamos criar um verbo aí, silenciar. Vamos lá. A cidade maravilhosa é famosa por sua beleza natural e pelo seu carnaval. Eu estou falando de quem? Do Rio de Janeiro. Então, eu tenho o que aí? Metonímia? Metonímia? Ah, não, é... Eu botei perífrase. Falei Perifrase? errado. Perífrase, agora sim.
Perífrase está no lugar de Rio de Janeiro. Quando você substitui o local por um título, né, famoso, um atributo que já deixou marcado, porque o Rio de Janeiro é muito marcado pelo carnaval. Então, ele já tem a marcação do carnaval, né? Muitos estrangeiros gostam de vir para o Rio de Janeiro para curtir o carnaval, curtir as praias maravilhosas. Então, já tem o seu atributo marcado aí. Então, nós temos uma perífrase. Mas a perífrase também pode receber outro nome. Qual o outro nome? Antonomásia. Antonomásia. Muito bem. Vamos lá, antonomásia. Vamos para D, vamos para E. Vamos ver quem vai acertar. Essa aí é mole, essa eu já dei a dica. Daí. Perífrase. Perífrase. Essa aí eu já tinha dado a dica. Olha a cidade eterna aí, ó, Roma. Bota do lado. Cidade eterna, escreve Roma. Perífrase, muito bem. Ou antonomásia. Agora não vou ajudar F, G, H, I, J, não. Vou querer resposta. E não tem graça eu ajudar vocês. Uhum. Já tem resposta, vocês? Estão analisando, né? Analisem a F para mim. Acho que é metáfora. É comparação? Como é que você localizou se a comparação? Ela tem um conectivo? Pelo como? Eu não comprei conectivo. Ela tem seu conectivo? Para eu dizer se é uma comparação, eu preciso ter o meu conectivo. Cadê meu conectivo? Eu como. Obrigada, eu como. A mocidade é como uma flor. Então, estou comparando nitidamente a mocidade com a flor, que desabrocha numa manhã de primavera. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada comparação, ok? Eu tinha esquecido de copiar o como. Não podemos esquecer do nosso conectivo, tá? Agora, se eu tirar o como, a mocidade é uma flor que desabrocha numa manhã de primavera. Eu tenho uma comparação? Não, acho que seria Aí metáfora. eu vou ter uma metáfora. Muito bem. Eu fiz uma comparação subentendida. Meus olhos desmaiaram de tanta emoção quando ouvi a sua voz. Personificação. Personificação? Hipérbole? Olha só. Olha só. Deixa eu Eu botei ver. hipérbole, professora. Mas peraí, mas eu tenho exagero aí, não tenho? Eu tenho uma frase com exagero para ser hipérbole, tá? Vamos ver. Olha só, meus olhos desmaiaram. O que significa meus olhos desmaiaram? Exagero. Eles não desmaiam, eles adormecem, fecham. Então, já é uma hipérbole. De emoção. Quando ouvir a sua voz. Tem mais uma figura no meu meio aí. Eu tenho duas figuras nessa frase. Desmaiar de emoção é dose, né? Você está emocionado e desmaiar de emoção, olha eu usando minha gíria aí, ó, é dose, né? É difícil. Então, a gente tem um exagero aí, eu aceito, uma hipérbole. Agora, eu tenho mais uma figura de linguagem embutida nessa oração. Personificação. Personificação. Mas como personificação é você dar características ou qualidades a seres inanimados. Olhos, não é seres inanimados. Não é isso? Ouvir a sua voz. Hoje o vizinho resolveu ter crise alérgica, não é possível. Vamos lá. Meus olhos desmaiaram de emoção quando ouvi a sua voz. Não posso ter... Analisem para mim, vê se eu posso ter uma
metáfora, uma metonímia. Deixa eu ver outra figura. Personificação não vou dar, não. Vamos botar perífrase, não. Vamos colocar uma sinestesia. Sinestesia também não. Eu não posso dizer que tem uma hipérbole e tem uma metonímia? Alguém pode localizar aí para mim, na G? Meus olhos desmaiaram. Olha só, também pode... Eufemismo? Não, eufemismo é suavizar. Eu vou dar, aqui nessa G, eu vou dar uma metonímia com uma hipérbole, tá? Vamos dizer assim, meus olhos desmaiaram de emoção. Só os olhos que desmaiaram ou foi o todo, o corpo todo? Foi todo o seu ser. Não. Antítese é o contrário. Sobe, desce, fala, silencia. São contraditórios, né? É um antônimo, é o contrário. Agora, a metonímia, eu posso dizer que os olhos foi a parte, igual aquela assim, ó, o bonde passou cheio de pernas. Não eram pernas, eram pessoas. Então, eu posso dizer que os olhos desmaiaram, não foi os olhos que desmaiaram, foi a tua parte toda, foi você toda que desmaiou. Então, eu tenho uma metonímia, ainda tenho um exagero, desmaiar de emoção, uma hipérbole. Eu tenho duas figuras aí, tá? Tem que ser analisado com calma. Eu tenho duas figuras, eu tenho a metonímia, e quando você fala, os olhos desmaiaram, é o teu todo, tá? E desmaiaram de quê? De emoção, é um exagero. Então, você tem uma figura de linguagem chamada metonímia e tem uma figura de linguagem chamada hipérbole, tá? Quando ouvir a sua voz. Então, só ouvir a voz, já desmaiou? Que exagero. Ainda mais de emoção, né? Então, só em ouvir a voz. E os olhos desmaiaram de emoção. Os olhos, nós temos dois olhos, mas quando você fala desmaiaram, fecharam, apagaram, é o corpo inteiro. Então, eu tenho duas figuras de linguagem aí, tá? Alguém pode mais? Quem vai para H? Personificação? Pela janela da pequena casa, entrava uma brisa preguiçosa. Gente, quem é preguiçosa? Preguiçosos são os seres humanos, são os animais também, né, que têm vida, mas a brisa não tem vida, é um ser inanimado. Você deu o sentido preguiçosa para a brisa, então você tem uma figura de linguagem chamada personificação, ou prosopopeia. Ok? Repetir-lhe. Essa é muito fácil. Nem vou fazer essa. Milhões de vezes as mesmas coisas. Quem não acertar é... Hipérbole. Deixa o colega me dar a resposta dele. Ele botou o quê? Quem me deu hipérbole, me dá a resposta do colega que ele falou. Repetir-lhe milhões de vezes a mesma coisa. Não tem contraditório aí para ser... Eu ouvi antítese, foi isso que eu ouvi? Hein, Amanda? Júlia, foi isso que eu ouvi? Então, prestar atenção. Repetir. Não consegui ouvir muito bem, não. Eu não consegui ouvir muito bem, porque tinha uma... Eu ouvi lá longe, eu não sei se ele me deu a resposta certa, eu sei que alguém me deu hipérbole. Eu sei que me deram. Não sei se foi Amanda... Se foi Sara, não sei, alguém me deu, né? Porque muitas vozes assim, eu fico perdido, saber que... Ana Luísa, eu... Então, vocês me deram hipérbole. Até aí eu aceitei. Aí eu ouvi a voz do menino me dando lá longe antítese. Eu não ouvi, queria saber quem foi. Professor, alguém disse que Nicolas falou metáfora. Nicolas, metáfora?
Mas olha só, para ser metáfora, tinha que comparar com alguma coisa. Eu estou comparando com o quê? Repetir e ler milhões de vezes, ninguém repete. Eu repito várias vezes a mesma coisa, o mesmo exercício, as mesmas questões, o conceito, né? Estou conceituando alguma coisa, eu vou repetindo, porque muitas vezes não dá tempo de copiar tudo ao mesmo tempo, vão copiando lentamente. Então, cada um tem a sua forma de copiar. Um copia devagar, outro copia mais rápido. Então, isso aí faz parte do ser humano. Aí eu vou repetir aqui, como eu repeti várias vezes, quem contou quantas vezes eu estou repetindo, já chegou a 1 milhão? Caramba, será que já chegou a 1 milhão de vezes? É sinal que está sendo um exagero. A fulana diz assim, aí Nicolas abre o fone e diz assim, professora, a senhora já repetiu isso aí 500 vezes, 1 milhão de vezes, espera aí. A mesma coisa? Eu não repeti 1 milhão, você está sendo exagerado. Não, peraí, eu repeti 500 vezes? Não, não repeti 500 vezes, você está sendo exagerado. Então, é uma hipérbole, ok? Eu peguei lá longe a antítese, então é uma hipérbole, ok? Fechou aí. E a Jota? Ah, essa eu não vou fazer não, vou deixar vocês fazerem, vou voltar lá. É antítese? Hã? Antítese, que é o que vai e vem. A Vai vida... e vem. Contrários. Hã? Repete para mim. Sentidos contrários, antítese. A vida são ondas, vem e vai. Ui, Jesus. Tem certeza? Metáfora? Olha só, eu tenho Eu botei vai, metáfora. vem e vai. Eu tenho uma antítese aí, vem e vai. Não é isso? A vida Tem uma são outra ondas. figura também. Metáfora. Professora, é metáfora e antítese? É. Isso, a vida são como ondas. Olha só, aqui tem um como subentendido aqui, ó. A vida são como ondas, vem para cá e ela vai. Vem e vai. No caso, ela veio para mim e, ao mesmo tempo, ela volta. Então, nós temos aí, né, situações aí opostas. E eu tenho o primordial aí, o que vai favorecer mais essa oração é a metáfora, que iniciou logo com ela. A vida, no caso aí, a comparação está bem nítida no primeiro termo principal da oração. A vida são como ondas. Então, a minha metáfora aí está brilhante, aí bem logo no termo. Aí eu posso dar também a segunda, como vem e vai. Então, quer dizer, opostas. Mas se você colocar em uma prova metáfora, eu não vou dar errado, eu não posso dar errado. O primordial aí, o que está imperando aí para mim, é a minha metáfora, tá? Que iniciou, mas eu também tenho, como lá na G, 2 figuras, eu também posso ter na J 2 figuras, tá? Então, eu fiz a minha comparação aí, só que lá eu coloquei 2 verbos, vem e vai. Aqui eu já coloquei uma comparação com ondas. Então, o que vai perpetuar aí é a metáfora, tá? Mas não vou descartar a antítese, mas você... é uma prova, você vai me responder o quê? Antítese? Não, então o primeiro termo, que é o primordial, é antítese? Não, é metáfora. Então, é metáfora que vai brilhar nessa oração. Ah, eu tenho outra figura também. Pode colocar, mas não pode esquecer da metáfora. Entenderam? Então, aí você tem uma metáfora e tem uma antítese, ok? Então, vamos voltar lá na minha aulinha. Vamos voltar lá. Eu acho que deu para fechar. Eu acredito que sim. Né? Para vocês conseguirem saber direitinho as minhas figuras. Deu para fechar? Deu para aprender? Depois vai mais um exercício, tá? Hoje não, mas vai mais um exercício. Agora coloquem rapidinho para mim. Não sei nem que horas tem. Ih, já passou meu horário? É até 11h20, já somos 11h24. Gente, olha só. Eu vou deixar a página 65 até a página 69. Página 65 a 69, para vocês tentarem fazer. Aqui tem antítese e uma outra comparação mais puxada, que é o paradoxo, tá? Então, coloquem para mim, página 65 a página 69 para quarta-feira que vem, ok? Se tiverem dúvidas em figuras, a gente vai fazer mais exercício. Eu quero que vocês falem comigo na aula. Um beijo para todos, bom final de semana. Fiquem com Deus, tá? Tchau, professora.
Tchau, Tchau, professora. meninos. Tchau, meus amores. Fiquem